Muito obrigado pela oportunidade. Acho a experiência interessantíssima de a gente estar podendo fazer essa live e contribuir de alguma forma, já que está tudo paralisado. A experiência até me fez mandar a palestra para os meus pais, todo mundo participar, mas estava rolando alguma live do Fábio Júnior, eles não quiseram não. De qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui, vamos contar um pouco dessa CVE específica, que foi uma vulnerabilidade encontrada no SMB. Porém, a grande lição de moral aqui não vai ser algo muito específico. Eu não quero que vocês aprendam. É lógico que nós vamos aprender sobre essa vulnerabilidade, mas existe o que mais vai trazer valor a isso é a metodologia e como foi feito, o que vocês podem aplicar em outras vulnerabilidades e aprender um pouco mais sobre internals do Windows nesse caso, né? Da parte interna do Windows, kernel, etc. Então, seguindo, só um pouquinho sobre mim, o que é de praxe. Meu nome é Bruno Gonçalves de Oliveira. Sou conhecido como MPHX2, ou não sou, não sei. Tenho mestrado em engenharia de software, sou engenheiro da computação, sou Principal Security Consultant do Spider Labs. Quando jogo pelo Degunis, faz tempo que eu não jogo, mas eu jogo, quando a gente joga CTF, eu jogo pelo Degunis. E tenho algumas certificações, já dei algumas palestras aqui e lá. Então é isso. Um pouco da nossa agenda e o que vocês vão levar dessa palestra, eu coloquei como takeaways, porque, como eu disse, eu quero que vocês absorvam um pouco mais sobre a metodologia de como foi feito, muito mais do que a vulnerabilidade em si, porque cada vulnerabilidade que vocês forem mexer, vocês vão estar trabalhando com um protocolo diferente, uma forma diferente de fazer esse engatilhamento da exploração da vulnerabilidade, mas eu quero que vocês observam um pouco essa metodologia, que é comumente utilizada pelos pesquisadores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando é uma vulnerabilidade onde a gente já tem o patch dessa correção, então é um review de one day vulnerability ou any day, da forma que vocês preferirem. Então, a gente vai fazer uma análise superficial desse patch, só para a gente conseguir observar algumas características que vão facilitar a gente a compreensão da vulnerabilidade. Então, a gente fazemos a identificação da vulnerabilidade. Depois que a gente consegue identificar qual a vulnerabilidade, podemos construir uma prova de conceito para que, ao menos, a gente consiga um efeito sobre o sistema, um efeito desejado. Depois vamos partir para a parte de exploração e, ao final, eu vou comentar sobre coisas que a gente não fez durante todo esse processo. Não esperem CMDs rolando por aí, eu vou fazer... Como eu disse, eu sei que é mais chamativo a gente rodar, conseguir essa exploração final, mas o que eu quero que vocês compreendam é o início de tudo, ao invés de eu entregar o bolo pronto para vocês. Então, iniciamos conversando sobre a CVE. A CVE é essa 2020-0796, onde esse é um disclaimer da própria Microsoft, onde foi encontrado um bug no SMB versão 3.1, se eu não me engano, e um explorador poderia executar código malicioso tanto no servidor como no cliente, o que é de fato interessante. Se você imaginar que o mesmo bug existe num arquivo dentro do servidor e outro dentro do cliente. Então, como ele diz dentro da própria publicação da Microsoft, a gente consegue observar que qualquer usuário não autenticado conseguiria mirar um servidor SMB versão 3, explorar e inserir código malicioso. E caso fosse o contrário, você
tomando conta do servidor, você poderia fazer com que o cliente conectasse em você, né? Se você convencer o cliente a conectar em você, você poderia explorar esse cliente também. Aqui na parte de baixo eu já havia feito uma revisão até superficial comparada com essa que a gente tem hoje aqui, mas se vocês quiserem acompanhar, tem no blog do Spider Labs. Inclusive, toda a parte, eu fiz uma série dentro do blog, onde eu começo montando o ambiente. Então, se vocês quiserem utilizar depois e testarem vocês mesmos o ambiente e não souberem como fazer toda a conexão com o debugger, vocês podem olhar lá no blog que eu faço, tem várias partes, e a primeira ou a segunda é montando esse ambiente. E um pouco depois sobre o IDBG. Então é isso, essa CVE. Então, até onde a gente sabe, com essa CVE, a gente sabe que é uma vulnerabilidade no SMB versão 3. O que vamos fazer? A primeira atividade que a gente vai realizar aqui é comparar os drivers, né, responsáveis, a versão vulnerável com a versão que está patchada. O que a gente chama de BinDiff, que é um plugin do IDA-Pro, que você pode visualizar e fazer essa comparação entre binários e visualizar quais as diferenças entre um e outro. Já é sabido, já por conhecimento público, que o binário responsável pelo servidor é esse SRV 2.sys. Então é ele. Então a primeira coisa que você deveria fazer é baixar essa versão, a versão patch. Você abre o patch, você pega o patch, você descompacta, pega esse arquivo, pega um arquivo com a versão vulnerável e faz a comparação. Nessa comparação, a gente consegue observar lá embaixo que todos esses ali, quer dizer que são praticamente idênticos, então todas as funções dentro desse binário são idênticas, porém há 3 funções que se diferem, e a última se diferindo um pouco mais, que é esse cara aí, o SRV2 to Decompress Data, o que nos indica a possibilidade da vulnerabilidade estar aí, já que essa função é a que mais sofreu alteração entre o patch e o binário vulnerável. Se a gente olhar mais profundamente nessa função, existe dentro do BinDiff, existe essa função que a gente consegue analisar o fluxo de execução da função. E dentro do fluxo de execução dessa função, a gente vai observar que uma das principais coisas que foi modificada da versão vulnerável para a versão com o patch é esses argumentos antes de chamar essa alocação de memória SRVNet Allocate Buffer, que a gente vai ver que é bem importante no decorrer dessa apresentação. Então, nós temos lá algumas variáveis, e se nós formos mais a fundo, nós vamos entender que 2 daquelas variáveis é a Original Compressed Segment Size e Offset or Length, que elas são esses caras, e aí então o que nos indica a possível vulnerabilidade. Até então a gente não tem como, com essa parte do código, a gente não tem como afirmar com 100% que essas são as funções vulneráveis, ou esses são os argumentos que a gente pode manipular para o engatilhamento da vulnerabilidade. Porém, como a gente tem... Então, aqui só parte do documento falando o que é cada um, né? Então, é usado para determinar o tamanho do dado sem compreensão, e offset é usado para ligar dados que estão compactados. Então, essa é uma função de compactação de dados dentro do SMB. Se nós formos olhar dentro do código-fonte do CRV to Decompress Data, onde aqui está completamente limpo e a gente consegue observar bem, nós podemos indicar ao menos 2 vulnerabilidades. A primeira é o integer overflow, logo ali no allocate buffer, porque a gente consegue controlar os 2 argumentos dessa função, né, do chamado dessa função.
E ali há um outro onde a gente também consegue controlar os argumentos dessa função. Então, nós temos dois integer overflow dentro dessa função, e é isso que a gente vai estar explorando aqui. Como eu já havia comentado, aqui nós temos a parte do... Essa é uma documentação do SMB, e aqui dentro a gente consegue observar aonde aqueles dados que a gente tem controle é utilizado dentro dos pacotes enviados usando a compressão de dados SMB. Então, dentro desses dois, a gente consegue controlar o Original Compressed Segment Size, onde eu já comentei, e o Offset. Então, esses dois caras a gente consegue controlar, e dentro do pacote a gente vai ter algo assim. Dentro é o protocolo, depois a gente tem esse Original Compressed Size, que são 4 bytes, nós temos o algoritmo de compressão, que são mais 2 bytes, as flags, que são mais 2 bytes, então nós temos 4 bytes indicando o offset e, finalmente, os dados, que podem ser dados crus ou dados que estão dentro dessa compressão de dados, que estão compactados. Qual que é a primeira POC? Então, se você pegar no histórico logo após a divulgação dessa vulnerabilidade, o primeiro POC que surge para demonstrar a vulnerabilidade é o uso do header, que é o offset, no tamanho máximo permitido de 32 bits, que é FF. Então, nós temos lá o offset determinado como FFFF. Ele vai passar esse pacote como FFFF, vai utilizar vai utilizar esse valor como cabeçalho, como offset para o próximo pacote. Lembrando que esse argumento é responsável por unir outros pacotes, então ele vai determinar um tamanho muito grande e uma memória onde não foi alocada. E quando a função srv2 chamar a SMB Compression Decompress, a gente vai ter uma violação de acesso, onde vai ser tentado ler de uma memória que não foi alocada. Eu tenho um pequeno POC aqui. Se vocês não conseguirem enxergar, que o Paulo provavelmente não vai, vocês podem acessar o link do YouTube lá, que vai estar disponível. Então, aqui no caso, a primeira coisa que eu estou fazendo é só listar a função, né? Listar os dados dessa função dentro essa máquina está conectada numa máquina alvo. Eu vou listar, eu vou fazer um breakpoint exatamente aonde naquele momento é modificado o valor para ser usado na função de alocação de buffer, só para... Então tá lá, tá parado. Eu dou um continuar. Aí eu vou abrir a minha máquina Linux, onde ela tem o POC, que foi um dos primeiros POCs a ser lançado. Eu vou só conferir lá os dados. Eu coloquei um dado em decimal, onde reflete o 41, só para a gente poder testar. Vou executar o POC. E pronto, a gente já deu um breakpoint aonde deveria dar. Vamos dar uma olhada dentro dos registradores. Ele está lá. Se a gente der eu vou dar um passo para fazer essa volta e tirar os bytes. Pronto, eu tenho o valor lá. Esse valor não vai trigar nenhum tipo de comportamento anômalo no sistema. Mas então a gente vai novamente. Foi só para demonstrar que o valor estava sendo lá. Eu vou pegar um outro valor, que é o valor, no caso, 42.
Vou executar novamente o POC. O POC já está definido lá como FFFF, então eu achei meio repetitivo eu passar ali. Eu só queria demonstrar que o valor está lá, então a gente consegue controlar aqueles valores que eu mencionei no começo, que é o que importa. Então está lá, está controlado o valor, a gente consegue controlar o registrador. E nesse ponto eu vou modificar na mão o registrador para o valor FFF, só para a gente ter o estouro de pilha. O estouro de pilha não, a violação de acesso. E aí conseguimos ver que deu a violação de acesso, etc. Aqui demora um pouco. Ali a gente consegue observar que foi uma leitura, né? Então, uma leitura numa memória que não tinha sido alocada, e isso gerou o crash do sistema. Então, nós temos lá novamente que, né, teve essa memória que não foi alocada, a violação de acesso nessa memória, e foi exatamente essa função que gerou esse crash dentro do sistema. A exploração. Como eu disse, o primeiro POC foi utilizando do offset, que fica bem mais fácil ter esse resultado mais visível, né? Onde então só a gente alterando um valor para um FFF a gente consegue fazer com que o sistema dê o crash. Porém, se nós quisermos realmente explorar esse sistema, não vai ser esse dado que a gente vai estourar ou que a gente vai alterar para poder causar a exploração. A gente vai usar um offset regular, ou seja, a gente vai ler realmente quanto de dados normais existem dentro do sistema, que essa é a parte do pacote, é isso que vai determinar. E vamos colocar um valor enorme para o Original Compressed Segment Size. Então, a gente tem lá dois dados, o dado onde não está feita a compressão e onde o dado está feita a compressão. A gente vai usar da função, a função vai nos gerar o dado ainda continua lá, o dado onde não foi feita a decompactação desses dados, e devido a esse número grande dentro do Original Compressed Segment Size, a gente vai causar o overflow. Mas o overflow na onde, né? Essa é a grande questão em qualquer exploração de software moderno, de sistema moderno, de protocolo, etc. Raras vezes, ou quase nunca às vezes hoje em dia, você vai explorar algo que já vai te causar um crash ou algo desse tipo. A exploração vai ter que ser minuciosamente olhada e analisada para que você veja onde e com que você vai trabalhar esse overflow. Então, a primeira questão que vem é o que a gente está sobrescrevendo. Porque se nós não sobrescrevemos nenhuma função que vai ser chamada ou nenhum outro pacote que pode ser que de alguma forma vai ser trabalhado dentro do sistema, essa sobrescrita de dados pode passar batido. Então, o que a gente precisa ver nesse caso é qual é a função que está alocando, né? O que ela está alocando e o que tem do lado que a gente pode utilizar. No caso, a função que aloca, que faz essa alocação de bytes é aquela que a gente viu logo no começo, é srvnet allocate buffer. Essa função vai chamar a srvnet allocate buffer from pool, que finalmente vai chamar a API do kernel xallocate pool with tag. Então, para a gente conseguir observar e saber exatamente o que está sendo alocado, o que está sendo alocado, onde está sendo alocado e o que está sendo alocado posteriormente, no nosso caso, porque a gente precisa saber quais os dados estão sendo sobrescritos depois dos dados onde eu deveria só ter escrito. Então, de novo, a gente precisa saber quais os dados estão à frente dos dados que a gente alocou.
e assim onde o overflow está sendo ocorrido, para a gente entender quais os bytes, o que a gente está sobrescrevendo. No nosso caso, a gente vai perceber que os próximos bytes a serem alocados fazem parte dessa allocation header. Então, se no caso aqui eu dei um breakpoint na chamada de alocação do próprio kernel, passado essa alocação, eu verifiquei em RAX que esse é a alocação de memória que foi feita. Esse é o endereço da alocação de memória que foi feita. Se a gente seguir, a gente vai ver que se nós seguirmos ali dentro até o próximo main copy, que vocês vão ver que é essencial para essa exploração, a gente vai ver que está usando como argumento aqueles bytes que eu havia sobrescrito. Então, nós temos 1.100 bytes e depois de 1.100 bytes temos esses 24 bytes null e depois temos um 414141. Ainda não está claro porque eu ainda não expliquei, deveria talvez ter invertido a ordem, mas dentro daquela alocação a gente tem os bytes que foram dentro desses 1.100 bytes, que é a alocação normal, e após isso nós temos o overflow, que são esses 24 bytes mais esses próximos bytes, onde eu setei como 414141, que vocês vão ver que fazem parte dos argumentos desse main copy, que está dentro do SRV2 também, que nos responde a nossa próxima pergunta. Primeiro aqui, novamente, então nós temos lá o buffer que foi alocado, 1.100 bytes, depois nós temos 24.100 hexabytes, depois nós temos 24 bytes nulo, e depois, finalmente, esse allocation header, onde está setado 7 bytes 41, né? Então, a nossa próxima questão, então a gente já sabe que o que está sendo sobrescrito logo após o nosso buffer é o que a gente chama de allocation header. Quais funções a gente pode utilizar para trabalhar com esse dado arbitrário? Nesse caso, como eu já até demonstrei ali, onde eu já até comentei, a gente consegue usar o main copy dentro do SRV2. Porém, isso não vou dizer até uma sorte, mas em muitos casos você deverá procurar por outras funções fora daquelas funções que utilizem daqueles dados ou que foram sobrescritos para poder ter algum acesso, ter alguma primitiva de exploração. No nosso caso, dentro do SRV Decompressed Data mais 108 exabytes, a gente tem esse call SRV main copy, onde todos os argumentos dessa função são controlados, já que a gente consegue sobrescrever aquele allocation header. Então, o allocation header é o nosso destino. Dentro dele a gente tem esse dado, que é o nosso primeiro raw data, que vem antes dos dados compactados. Então, como eu disse, a gente consegue controlar o source e o where dentro do main copy. Então, a gente tem a primitiva que a gente chama de write, what, where, exploração, que nos dá essa habilidade de exploração dessa vulnerabilidade. Então, qual que é o plano de desenvolvimento do exploit? Primeiro, tem toda essa negociação do SMB. Então, o protocolo é um protocolo, ele não é trivial. Então, toda essa negociação do protocolo, comunicação, é claro que dá para você procurar onde você quiser isso e achar essa negociação. E depois mandar o pacote, né, com a compressão de dados. Essa é uma grande questão quando eu disse lá no início que a gente deveria se preocupar, talvez não só com essa vulnerabilidade em si, mas com toda a metodologia de trabalho. Porque aqui nós estamos trabalhando com SMB, mas, por exemplo, se fosse no caso do Bluekeep, que é aquela vulnerabilidade do RDP, toda a negociação envolveria o RDP. Então, toda a parte de comunicação, toda essa transição, você não vai estar lidando com dados crus enviados para o servidor. Você vai ter que trabalhar com esse protocolo para poder se comunicar de forma direta, né, própria, com o protocolo. Então, você vai precisar de um pré-conhecimento sobre isso. E essa é a grande questão de exploração de software moderno.
Tudo hoje tem criptografia, tudo hoje tem protocolo, tudo a essa comunicação. Vai ser muito difícil você encontrar uma exploração de um software que seja atual, né? que não seja um software brinquedo, que seja direto e tudo, você coloque somente os bytes, sobrescreva algum registrador, etc. Então, de novo, dentro desse pacote, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser trigar o segundo integer overflow, onde a gente vai determinar o valor full para o Ordinal Compressed Segment Size, que é os 32 bits. A gente vai determinar o offset, o tamanho do dado que a gente vai escrever. Então, esse dado, vocês vão ver agora que esse dado não vai dentro do pacote compresso, ele vai fora. Dentro da compactação, a gente vai determinar 1.100 bytes, já vou explicar, menos o valor do dado que a gente vai escrever. Então, né, se no caso for só 8 bytes, então isso vai ser determinado. Aí depois a gente vai fazer o overflow dos 24 null bytes e o endereço que a gente quer sobrescrever. Esse valor ele é baseado numa lista chamada Lucaside dentro do driver. Ele faz essa reserva de valores de buffers. Então a primeira e a primeira reserva, a menor reserva é de 1.100 exabytes, mas a gente tem esses valores aí e é por isso que a gente seta esse valor como 1.100 bytes. Então a gente vai ter o dado que a gente vai enviar para causar o overflow vai ser o dado que a gente quer escrever no pacote, mas que sem compressão nenhuma, mais o dado com a compactação. E aí a gente consegue trigar e vamos conseguir ter essa primitiva de exploração. Então, qual que é a minha prova de conceito? A minha prova de conceito, como eu disse, é uma prova preguiçosa. Ela é preguiçosa pelo fato que eu primeiro utilizei daquele POC onde já estava feito toda a parte de comunicação SMB. E além disso, eu fui preguiçoso. O rapaz que fez o POC primeiro também foi preguiçoso, porque ele pegou de uma comunicação um SMB client do próprio Linux. Então, isso é uma coisa que dá para fazer. Por exemplo, eu havia comentado do RDP. Uma das coisas que eu fiz para analisar a vulnerabilidade do Bluekeep foi pegar o Xfree RDP e fazer uma análise. Então, eu debugava o cliente do Xfree RDP, olhava quais os dados estavam sendo enviados e depois debugava o sistema-alvo e assim foi. Então, como eu disse, ele é baseado nesse POC, que foi um dos primeiros POCs a ser lançados. Então, o POC original, ele simplesmente determina o offset com o tamanho máximo para 32 bits, FFFFF, aquele ali é o valor em decimal. Já o meu POC, a gente vai determinar algumas coisas a mais. O que a gente quer escrever, no caso deadbeef, aonde a gente quer escrever é um endereço, né, que não existe, no caso, é 8 vezes 41. Então, a gente gera os meus dados ali, 1.100 bytes randômicos, menos o valor do que eu quero escrever, os 24 null bytes, e, então, finalmente, aonde a gente quer escrever. O offset vai ser o tamanho do que eu quero escrever, no caso ali são 8 bytes, e então a gente tem os dados enviados. Se vocês olharem ali, vocês vão ver que eu coloco o que eu quero escrever sem compactação nenhuma, né? E depois eu uso da função para compactar o resto dos meus dados. Eu fiz esse patch eu fiz o fork desse POC e eu criei o patch lá, esse simples patch aí, onde faz essas alterações. E então é onde vocês conseguem fazer onde você consegue observar onde eu fiz essa compressão. Então tá desse jeito. Se vocês quiserem olhar lá, tá tudo lá, já tá divulgado. E aqui tem uma outra referência que é excelente para vocês entenderem a vulnerabilidade, mas é basicamente isso que vocês estão vendo aí. Então essa aqui
eu uso. Então, como eu disse, aqui vocês vão conseguir observar o POC sendo executado. Vamos. Então, novamente, eu me conecto à máquina-alvo. E eu vou lá ler de novo, porque eu não sei de cor qual o lugar onde eu devo fazer meu breakpoint. Eu vou lá. Dessa vez eu vou fazer o breakpoint direto no main copy. E vou executar. No caso, não deu para observar aí, acho que por causa da gravação, mas eu vou executar o meu POC. Eu garanto para vocês que funciona, dá uma testada lá. E aqui nós temos lá o valor de 414141, que é onde estava, onde vai ser o meu destination. A gente consegue observar ele dentro daquela alocação de memória. E aí, para demonstrar de forma mais clara, eu vou alterar aquele 4141 para um endereço dentro da stack que vai ser executado no futuro. Então, ao invés de sobrescrever o endereço 414141, ele vai sobrescrever aquele endereço dentro da stack que eu acabei de rolar. E se vocês olharem, logo que eu dou a seguida para compartilhar, a gente consegue ver que ele sobrescreveu o endereço de retorno, no caso, porque estava na stack, né, para deadbeef, que era o que eu queria sobrescrever. Então, vocês já estão vendo aí, mas em todo caso, o que a gente não observou, o que a gente não tratou dentro nessa apresentação? A primeira coisa, a gente não a gente não conseguiu se livrar da randomização da memória dentro do kernel. O que seria necessário caso a gente quisesse sobrescrever alguma região ou alguma parte da stack, alguma outra alocação de memória ou qualquer outra coisa, algum token, qualquer coisa dentro do sistema que nos permitisse uma exploração real do sistema. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é conseguir esses dados da memória. No caso, não é tão trivial, mas nem sei, deve ser possível, mas eu não sei. E é isso, é uma das coisas que a gente não viu. A segunda outra coisa foi a técnicas de exploração de kernel, onde a gente pode... Então, com essa primitiva, se a gente tivesse algum leak do kernel, né, onde indicasse a stack ou indicasse qualquer outro endereço, por exemplo, um endereço de um token, de um processo ou qualquer coisa desse tipo, a gente podia aplicar técnicas de exploração de kernel, assim como eu demonstrei na H2HC ano passado, várias dessas técnicas. Então é exatamente isso, a gente consegue usar da vulnerabilidade agora, que nos dá a primitiva de escrever em qualquer lugar da memória, né, em qualquer parte da memória alocada, e a gente pode aplicar algumas técnicas de exploração de kernel para poder ter realmente algum privilégio acrescentado devido à vulnerabilidade. Mas a gente não vai trabalhar aqui. Dentre algumas conclusões, de novo, apesar de eu estar aqui demonstrando para você uma vulnerabilidade, para vocês essa vulnerabilidade específica, o que eu quero que fique mais claro é toda essa metodologia trazida com análise de One Day Vulnerability para que vocês possam trabalhar e que vocês podem trabalhar por vocês mesmos. Então, talvez baixar o patch, olhar, vocês mesmos mirarem, olhar qual das funções foram corrigidas, quais não, o que dentro da função foi corrigida, o que parece ser a vulnerabilidade, como é que eu faço para trigar. Então, todo esse aspecto, toda essa metodologia trazida, desde a análise até você olhar na documentação do protocolo, no caso, e observar quais os dados que aqueles que estão sendo trabalhados, que foram modificados, talvez, será que eu consigo modificar esses dados com um pacote? Então, toda essa estrutura montada para que vocês consigam fazer vocês mesmos, né? Não só olhar, observar, pegar um exploit, executar, porque isso não acrescenta em nada para ninguém. Essa vulnerabilidade é corrigida, se você deixar o Windows lá sem fazer nada, tentar cancelar, ele vai instalar de qualquer maneira. Então, a vulnerabilidade vem e vai, as metodologias é que ficam, que fazem vocês conseguirem crescer como pesquisadores
e achar suas próprias coisas, tirar suas próprias conclusões. Eu acho que é isso. Sobrou um bom tempo aqui, talvez 10 minutos para as palestras, para as perguntas, porém eu já estou finalizando. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora. O nome do software que eu estou usando para divulgar é o WinDBG Preview. Ele não vem com Windows, ele vem com Windows 10 ou não vem, não sei, mas você pode baixar na Store, é facilmente baixado. Tem alguma fonte para você determinar se tem determinado CV. Então, você pode olhar no NVD, né, que é o National Vulnerability Database, e ver se algum software, não sei se é por versão específica, eu nunca procurei, mas eu acho que deve ter alguma forma de fazer isso, sim. Então, você consegue mapear aí se os seus softwares têm CVEs disponíveis com toda a documentação. O que às vezes você não vai encontrar muita coisa. Então, por exemplo, aqui logo no começo eu disse, né, é de público conhecimento que o binário é o SRV 2.6, mas isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar. Então, quando você olha lá, o servidor SMB, qual o binário do servidor SMB? Porque vai vir vários arquivos, dependendo do patch, tirando alguns que são expressos e que eles querem muito que você corrija na hora, mas tirando isso, você vai ter que observar muito bem. Dos espilas que surgem, o que é espilas? Os POCs dos espilas, dos exploits. Não, assim, é complicado de dizer o que é difícil e o que não é, mas tudo vai ter seu caminho de aprendizado, né? Então, quando você abrir o exploit, provavelmente você não vai entender nada. Então, vai por partes, dá uma analisada no começo, vai observando quais os efeitos do exploit no sistema. Uma coisa que eu gosto de fazer é printar os dados. Então, se ele está enviando os dados, quais dados ele está sendo printado, dá um xdump no que está sendo enviado ao servidor, utiliza de interceptador, por exemplo, um ettercap, um TCP dump, para você ver quais os dados estão sendo enviados. Para começar nessa área de alguma literatura ou curso, então, eu indicaria o SCE, né, que é aquela parte um pouco mais para esse lado de low level, mas você pode, eu indico o CTF. Essa é uma pergunta até difícil de perguntar, mas eu comecei por CTF, então eu acho que vale a pena você começar por CTF, você dar uma olhada em desafios mais simples de exploração de memória, observar sempre o que está sendo copiado, quais funções estão sendo executadas. Mas é que no final, assim, os CTFs mais simples, eles caem sempre na mesma coisa. E quando você vai para os CTFs mais complicados, são diversos complicados. Mas vale a pena, assim, começar para o CTF, eu acho. Daí depois você dá uma olhada aí no que te interessar mais. Então, uma coisa que eu quero deixar bastante bem clara é que, assim, a sobrescrita de RIP e EIP é uma coisa do passado, completamente do passado. Então, essas explorações padrões, onde você copia bytes e lá você já consegue sobrescrever o endereço de retorno, isso é bem improvável de você encontrar hoje. Então, tudo que você vai estudar, todos os programas que você vai estudar, tudo vai ser algo bem específico. Então, nesse caso, a gente estava vendo uma alocação bem específica do SMB. Existem diversas outras alocações dentro de uma conexão SMB. Essa foi uma alocação específica, onde depois de 1.100 bytes eu consegui fazer a sobrescrita do allocation header, mas essa é uma das coisas que a gente pode observar. Numa outra exploração, você vai observar um comportamento completamente diferente, uma alocação completamente diferente, mais bytes, menos bytes. Você vai ter que entender o que está sendo alocado e talvez não seja a própria função que você teve. Talvez você tenha que enviar um outro pacote SMB, falando de modo geral, um outro pacote SMB para trigar uma outra função que vai lidar com aqueles dados e que pode te dar alguma coisa. Então, o que eu quero que fique bem claro é isso, tudo vai demandar um pouco de conhecimento específico daquilo que você está explorando, e é por isso que as coisas não são triviais. Então é isso. Eu agradeço a quem assistiu, muito obrigado. Eu fico felizaço de novo pelo convite. Espero que isso continue, que a gente
E qualquer coisa, estamos aí. Se quiserem me perguntar qualquer coisa, estamos no chat, me contacta pelo Twitter e tá tudo bem.